John Agin, um assassino da Aliança Celestial, permanecia diante de seus inimigos como uma rocha em meio ao caos. Atrás dele, o exército rugia, pensando que sua postura era arrogante, sem perceber sua verdadeira força. Ele convocou seus inimigos para atacar, e eles lançaram lanças diretamente contra ele. Mas cada um deles caiu, como se seu destino já estivesse selado. Sua espada era tão rápida que seus oponentes não tinham tempo para perceber que estavam mortos. John perdeu a conta de suas vítimas, sua consciência fundiu-se com a morte. O problema era que havia muitos inimigos, eles continuavam vindo. O ar estava saturado de sangue, mas John continuava a matar sem remorso. Gritaram sobre sua morte iminente, e ele riu. Querem que eu morra? A liberdade que ele buscava há 30 anos estava próxima, e ele não iria recuar. John jurou que não pouparia ninguém se isso o levasse à liberdade. Ele alertava seus inimigos sobre a morte, e cada golpe tornava essas palavras realidade, até que os comandantes perceberam que precisavam detê-lo. O medo os paralisava à medida que percebiam que suas vidas estavam desaparecendo sob a lâmina de sua espada. John bloqueava os ataques, cruzava espadas com seus inimigos, e usando-as como trampolim, lançou-se ao ar. Ele segurou sua espada com mais força, pronto para lutar até o último suspiro, o dele ou o deles. Elevando-se como um raio, iluminou o campo de batalha com uma energia que rasgava o espaço. Os inimigos gritavam em pânico, percebendo que enfrentavam um dos mais poderosos mestres. Chamaram-no de o melhor assassino, impressionados com sua incrível agilidade. O rei dos assassinos, John Agin, cheio de fúria e desejo por liberdade, desceu como um vingador. Ele golpeou com tanta força que o chão tremeu como se atingido por um relâmpago. Onde os inimigos estavam, restava apenas uma cratera, e o silêncio da morte engolia seus corpos. Estou tão cansado, murmurou John, olhando para a espada que tirara tantas vidas. Observando o campo, pensou que tudo havia acabado, mas novos gritos quebraram essa ilusão. Ele percebeu que a batalha continuava, e os inimigos não paravam de atacá-lo. John puxou sua espada do chão, coberta de sangue, e preparou-se para um novo ataque. Quanto tempo mais isso pode continuar? Pensou, sentindo sua espada ficando cega enquanto seus inimigos aumentavam em número. Estariam eles tão determinados a impedir sua liberdade? A raiva o dominou, seus olhos brilharam em vermelho, e ele gritou que destruiria todos eles. Com giros rápidos, espalhou os inimigos ao redor, e um brilho amarelo de energia reluziu ao seu redor. Empunhando sua espada, zombou de ser chamado de rei, mas sabia que era apenas um cão sem alma da aliança. John zombava do título de rei, mesmo sabendo que era apenas um cão sem alma da aliança. De repente, a dor tornou-se insuportável, e ele caiu, mal conseguindo se manter de pé. Mas havia outro problema: fome. Por uma semana, ele comera apenas alguns pedaços de carne seca. A fome era tão forte que ele se sentia como um lobo faminto olhando para a lua. Pensou, eu queria tanto alguns bolinhos. Mas, contra a luz da lua, surgiu a silhueta de um inimigo, aproximando-se rapidamente. O inimigo atacou sem avisando. O inimigo apontou sua espada diretamente para John, mas ele mal conseguiu desviar. O golpe foi tão poderoso que a pedra sob seus pés se partiu ao meio. O inimigo se movia com tanta habilidade que até mesmo John não percebeu sua aproximação. Após avaliar a técnica, John percebeu que estava enfrentando um guerreiro de altíssimo nível. Eles travaram um duelo, e John mal teve tempo de desviar dos ataques rápidos. No entanto, a técnica do inimigo lhe parecia estranhamente familiar. Observando os movimentos do oponente, John pensou, onde já vi esses movimentos antes? De repente, o inimigo balançou sua espada, e uma onda de energia cortou duas árvores pelo caminho. Os ataques continuaram incessantes, e John só conseguia desviar, deixando um rastro de árvores cortadas atrás de si. O equipamento do inimigo era tão poderoso que a aura da espada sozinha poderia destruir uma floresta inteira. Após uma sequência de golpes, John pousou bem na frente do inimigo, pronto para um novo confronto. Ele percebeu que estava enfrentando o assassino mais poderoso do Vale Sul Central, o Senhor da Morte. Agora entendo por que a aliança está atrás de você, disse John, percebendo a gravidade da situação. Ele não esperava encontrar as elites da Fortaleza de Aço.
John perguntou ao inimigo se ele realmente se considerava o mestre mais forte por atacá-lo após uma batalha tão desgastante. Apesar de sua exaustão, John declarou que ainda tinha forças para derrotá-lo. O inimigo ficou nervoso ao ouvir essas palavras, e seus olhos se arregalaram. Ambos se ergueram no ar, cheios de energia, e continuaram a batalha feroz. Cada golpe era absolutamente perfeito, demonstrando sua maestria. Sentindo a espada como uma extensão de seu braço, John desferiu um golpe preciso contra o inimigo. O impacto ocorreu no ar, e então ambos pousaram suavemente no chão. Após a luta, sangue apareceu sob a máscara do inimigo e escorreu lentamente pelo rosto dele. A espada de John estava coberta de sangue vermelho, a cor da morte. O sangue do inimigo marcava a lâmina, simbolizando o fim da batalha. John permaneceu parado, com a espada apontada para baixo, observando o inimigo cair lentamente ao chão, mas ele sabia que ainda não havia acabado. Fechou os olhos e exalou, preparando-se para o próximo desafio. Saia. Se já se divertiu o suficiente com o espetáculo, disse John. Uma forte energia escarlate começou a rugir ao seu redor. Ele percebeu que uma rainha demoníaca havia aparecido diante dele. Ela surgiu como uma bela mulher e sorriu. É uma honra fazer parte de suas memórias. Já faz 6 anos, foi muito tempo, disse ela com um toque de nostalgia na voz. A luz da lua caía sobre eles, criando uma atmosfera mística entre as duas rochas. Os raios iluminavam os corpos mortos ao redor, aumentando a sinistra cena. O primeiro ancião da Aliança Celestial aproximou-se, inspecionando os montes de cadáveres. Os servos relataram que os corpos pertenciam a artesãos da Fortaleza de Aço. Sangue. O ancião reconheceu que John havia conseguido superar as armadilhas e matar tantos inimigos, reconhecendo seu título como o Rei dos Assassinos. Erguendo a mão, o ancião ordenou que seus homens agissem. Todos os servos imediatamente se curvaram em sinal de devoção. Ele mandou que seguissem os rastros da energia demoníaca da rainha. John percebeu que a rainha, Quaxoio, parecia jovem graças às suas técnicas, mesmo tendo mais de 60 anos. Delicada por fora, mas uma maníaca por dentro. Como se os mestres da fortaleza não fossem o suficiente, agora haviam enviado essa mulher insana atrás dele, disposta a tudo para capturá-lo. Apertando a espada com força, John pensou que nem tudo estava perdido. Ele tinha uma carta na manga. A rainha olhou para sua espada e, sarcasticamente, comentou que era uma pena um homem com uma relação especial estar apontando uma arma para ela. Você pode enfiar essa relação especial bem longe, retrucou John, pedindo que ela parasse com as bobagens. Que rude, respondeu ela, dizendo que duvidava de sua capacidade de. Mesmo sugerindo um caminho mais fácil, Shan recusou qualquer opção simples. Ele afirmou que tentaria quantos golpes pudesse e que não tinha medo de uma velha que só sabia mexer a língua. O rosto dela mudou quando ele a chamou de velha, e ela prometeu mostrar sua espinha se ele repetisse aquilo. John, destemido, começou a provocá-la novamente, chamando-a de velha senhora e enfatizando que ela havia ficado ainda mais sensível com a idade. A cada palavra, o rosto dela escurecia de raiva. Mas, de repente, ela sorriu, claramente planejando algo insidioso. O sorriso dela deixou Shan em alerta. Ela começou a dizer que a Aliança Celestial o havia transformado no melhor assassino e que agora entendia por que a Fortaleza de Sangue de Aço havia enviado sua elite. A energia central dele era incrivelmente pura e pertencia às 9 seitas. Quaxogo afirmou que John havia dominado a arte marcial dos Ninks, razão pela qual ele derrotava todos, mesmo quando tentavam capturá-lo vivo. Nesse momento, John percebeu por que ela falava tanto ao invés de começar a luta. Ela estava tentando descobrir os segredos das artes marciais das 9 seitas e sujeiras sobre a Aliança Celestial. Ela pensava que John era apenas um guerreiro comum, mas suas palavras a fizeram perceber que ele era muito mais do que isso. John perguntou: "Você não está interessada nos segredos da Fortaleza de Sangue de Aços?" Ele adivinhou suas intenções, mas ela explicou que não estava interessada na Fortaleza ou na Aliança. Sua preocupação era apenas com as técnicas de combate das 9 seitas. Ela propôs um acordo. Se John revelasse os segredos, ela o deixaria viver. Mas John respondeu: "Porque os Grandes Lagos estão cheios de incompetentes." Ele notou que o acordo não era vantajoso, especialmente estando à beira da morte.
Ela perguntou se a causa disso era um parasita em seu sangue. John reagiu bruscamente. Ela o chamou de punidor dos traidores da justa aliança celestial. Explicou que o parasita em seu corpo era um meio de controle para punir traições. Ela observou que John havia recusado sua misericórdia e que sua vida e morte dependiam completamente do governante da aliança celestial, tornando impossível traí-lo. Acrescentou que, ao libertá-lo do parasita, todos os laços com a aliança seriam cortados. Tudo o que ela exigiria seria o conhecimento da técnica dele. A rainha demônio explicou que, graças à arte do deus da morte, ela conhecia venenos e poderia destruir o parasita por conta própria. John abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio por alguns segundos, segurando sua espada com força. Ele ouviu suas promessas de liberdade, que dependiam apenas de lhe ensinar a arte das 9 seitas. Sua resposta foi uma risada alta. John perguntou se ela realmente acreditava que a aliança o perseguia apenas porque ele havia fugido. Isso a surpreendeu. Ele continuou, explicando que, como um dos 10 mestres mais fortes, já sabia há muito tempo como se livrar do parasita. Tudo o que precisava era se tornar forte o suficiente para superar as armadilhas da aliança. Isso levou muitos anos, mas agora ele estava prestes a alcançar seu objetivo. Quando ela disse que o deixaria viver, ele não acreditou, sabendo que suas palavras não eram confiáveis. John passou 30 anos com aqueles canalhas e não permitiria ser enganado novamente. Gritando com todas as suas forças, ele disse: "Saia do caminho, sua bruta." E a advertiu: se ela partisse agora, poderia salvar sua vida miserável. Ela não entendia como ele podia falar assim, estando tão debilitado, mas também não era do tipo que aceitava ser humilhada. John viu em seus olhos que ela havia percebido que ele não ensinaria nada e que não acreditava em suas promessas. Ela também sabia que não o deixaria vivo. Finalmente, a rainha demônio Quack revelou sua verdadeira face, gritando: "Morra."